tomar decisões mais assertivas no futuro. Tá me escutando? Eu escutei aqui alguma? Tá, Tá sim, foi porque eu coloquei pra gravar. Desculpa interromper. tá, tranquilo. E aí, retomando, né? O BI ele se propõe a analisar de hoje para o passado para tomar decisões futuras, né? Então, vamos supor que exista uma empresa que... Um Magazine Luiza, vamos falar de coisas que estão na nossa rotina. O Magazine Luiza, ele tem lá um banco de dados enorme, com todos os dados do cliente, das compras dos clientes, e aí eles utilizam essas informações de venda, de como é que estão os vendedores deles, porque eles são um marketplace, e aí eles acompanham dia a dia, provavelmente em tempo real, de como é que está acontecendo as vendas, de como é que está o que é que mais é vendido, qual vendedor que mais se destaca. E isso eles podem trabalhar de uma forma de em bonificar aquele vendedor, ou então de melhorar a propaganda, né? O marketing, em algum setor que esteja fraco, ou melhorar o marketing em algum setor sei lá, no próximo mês eu vou ter um exemplo, Dia das Crianças. Então, será que já é o momento de analisar os dados dos Dia das Crianças do ano passado e ver o que é que mais vendeu e o que é que a gente poderia ter vendido mais? Será que é legal a gente atuar no marketing desses produtos que a gente poderia ter vendido mais? Então, a ideia do BI é essa, né? E aí, existem ferramentas que possibilitam a gente trabalhar com o BI de forma mais fácil, né? O Power BI é uma ferramenta que faz isso. E ele apresenta os dados, as descobertas, em formatos visuais e fáceis de entender. Então, assim, as empresas elas não estão mais pegando aquele relatório Excel desestruturado, muitas vezes, né? De forma que você perca um tempo ali filtrando colunas, olhando ponto a ponto para tentar chegar a alguma conclusão. O Power BI propõe ter essas formas mais visuais, né? E aí chegar numa decisão mais assertiva, como a gente viu aqui. Como é que funciona, né? Como é que funciona o BI, não o Power BI, o BI. Existem 4 etapas principais para transformar o dado bruto em insights. O dado bruto é aqueles pontinhos que não tem informação e os insights são as ideias, né? Então eu vou ter a coleta e transformação, eu vou ter a descoberta desses dados, vou ter a apresentação e vou ter a decisão, certo? A coleta de dados, ela é a primeira etapa, ela é o que a gente chama de ETL. ETL é um termo, não sei se vocês já ouviram falar, ETL é um termo bem comum nessa área de análise de dados, que é justamente a extração, transformação e o carregamento de dados, né? Mas como é que funciona isso? Eu tenho dados de todos os tipos. Eu tenho dados que eles estão estruturados e eu tenho dados que eles não estão estruturados. Então, esses dados, eles passam por uma transformação para a gente poder transformar ele, usar ele dentro do BI. Então, o que são esses dados estruturados e não estruturados, né? Entende-se por dado estruturado aquilo que está em uma estrutura tabular. Imagine uma tabela de Excel ou uma tabela de banco de dados, para quem já viu. Um Excel bem estruturado seria aquele Excel em que eu tenho uma única informação em uma coluna. Por exemplo, eu tenho uma coluna de data. Tudo que está abaixo daquela coluna de data é data. Tem uma coluna com nome de cliente. Todas aquelas linhas abaixo são nome de clientes. E assim vai. Coluna a coluna eu tenho uma informação diferente. Nada misturado, né? Ou pivotado, ou, como é que eu digo? Em tabela dinâmica, né? Que ele fica em uma estrutura diferente. E os dados não estruturados é um PDF, são informações de redes sociais, um arquivo de música, um arquivo de imagem. Muitas vezes não dá para trabalhar essas informações, né? Assim, não estão estruturados, mas o código dela muitas vezes não permite você trabalhar ela, tá? Tá, beleza. Já sei o que é o ETL, já sei para que é que serve o BI, peguei essas minhas informações. Qual é o meu próximo passo?
Passo 2, descobrir a tendência e inconsistência. Eu vou já voltar na imagem anterior, porque ela pega um pouquinho do início ao fim, né? Mas eu vou já voltar nela. O passo 2 aqui é a etapa de descoberta, né? É onde eu peguei a base do cliente, ou de uma empresa, de alguma coisa, estou estudando aquela base, estou entendendo, e aí eu vou começar a fazer a descoberta daqueles dados, né? Normalmente o pessoal utiliza aplicações, o próprio Excel mesmo é uma ferramenta muito boa para explorar os dados. Mas quando o dado está dentro de um banco de dados, por exemplo, é usado o SQL, né? O pessoal faz as consultas. E aí a ferramenta de BI normalmente ela apresenta alguns tipos de modelagem, que é justamente o que eu estava falando no começo com o conceito de BI, né? Eu tenho uma análise diagnóstica, que ela vai na causa de um evento. Eu tenho uma análise descritiva, que ela é aquela análise que vai analisar o que está acontecendo agora. Então, normalmente essa análise descritiva você vê muito em hospital, né? Aqueles painéis de chamada de paciente. E aí, claro, que aquilo dali é só o painel de chamada, né? Mas com certeza tem alguém analisando como é que está a demanda de cliente naquele momento. Então, de repente, para direcionar algum médico, ou então para direcionar alguém para aquele primeiro atendimento de triagem, né? Uma vez eu fui numa apresentação da Unimed e eles tinham esse case, né? Eles queriam apresentar as informações em tempo real e eles conseguiram fazer isso, foi bem interessante. E a ideia deles era justamente essa, tá analisando para se precisa de mais médicos, se precisa de mais atendimento de triagem e fazer essa mudança em tempo real, né? O acompanhamento em tempo real. Essas duas últimas análises, a prescritiva e a preditiva, são análise de data analytics, né? Análise de dados, essas análises, elas procuram estudar o agora para entender o futuro. Então, a prescritiva, ela analisa as consequências daquelas informações. Por exemplo, tive um mês de venda baixo. Então, uma análise prescritiva bem simples, tá? Uma análise prescritiva que próximo mês, provavelmente, será que a tendência vai continuar de baixa? Então, não é uma leitura do futuro, mas é uma probabilidade, alguma coisa que possa acontecer, né? E a preditiva também, ela prevê a tendência e faz recomendações. Então, é justamente mistura um pouco os conceitos, né? Esse mês eu tive um mês de pouca venda, mas será que no próximo mês eu vou ter as vendas baixas também? Então, é como se ele indicasse a recomendação, ele criasse um range, né? De um limite superior e um limite inferior, por exemplo. Ah, aqui são as etapas que a gente vai trabalhar, né? A diagnóstica descritiva, que é justamente o que o BI se propõe a trabalhar. Na terceira etapa, que é o uso da visualização de dados para apresentar as descobertas. Aqui é onde os relatórios usam os dados, né, para tornar aquela descoberta mais fácil de entender e de compartilhar. Então imagina que você trabalha com, vou colocar vendas porque vendas é muito fácil, né? Assim, mas vamos colocar vendas. Vamos supor que você seja um supervisor de vendas, você tem uma equipe de vendas, né? Vendedores na rua, e aí você tem um gerente geral. E aí aquele gerente geral quer saber como é que estão as informações de venda da sua equipe. Então, para você não mandar um Excel, o Excel pode até ser bem trabalhado, né? Dá para fazer coisas bem interessantes no Excel. Mas para você não mandar aquele Excel de forma simples, né? Você pode trabalhar esses dados com ferramentas de BI que vão lhe ajudar a promover esses dados de uma forma visual mais fácil. E aí, com certeza, seu gerente vai achar mais interessante fazer a leitura desses dados, né? Então, o método de geração de relatórios inclui painéis de dados. Esse painel que tem aqui no print é um painel do Covid, né? Não sei nem se a gente pode falar, porque pode censurar, mas é um painel do Covid. Com certeza ele foi feito no Power BI,
claro, que eu peguei lá no site do Power BI, né? E aqui vocês podem ver que tem informação de mapa, né? Eu tenho alguns filtros aqui do lado esquerdo. Do lado direito ali eu tenho um ranking da cidade. Não sei se tá bom de ler, mas tudo isso aqui é possível fazer lá no Power BI. O que a gente vai fazer hoje vai ser pegar uma base de dados e trabalhar essa base de dados de modo que a gente chegue em um painel parecido com esse, tá? Vamos mais aqui à frente. Bom, aqui eu coloquei algumas imagens de BI no cotidiano da gente, né? Aqui é uma imagem de Jornal Nacional apresentando em gráficos essas informações de mortes e Covid, né? Então, aqui tem outro gráfico, aqui são médias móveis. Percebam uma coisa, todas essas informações, eles estão olhando para trás para saber como é que vai ser o futuro. Então, aqui nesse primeiro gráfico, ele consegue ver que em agosto eu já tive uma quantidade de mortes menor do que o mês de julho. Então, beleza. A gente pode concluir ou que a vacinação está tendo efeito, ou que a população está com a imunidade de rebanho, né? Alguma coisa desse tipo. Mas é possível concluir alguma coisa, né? Nesse segundo gráfico aqui, essa média móvel, ela olha para trás. Então ela está olhando, se eu não me engano, são nos últimos 7 dias essa média móvel deles. Então ela acompanha os dados do passado para saber qual é a tendência de hoje. Então aqui está num crescimento de 3%, né? Então em relação aos 3 últimos dias, o dia de hoje teve um crescimento de 3%. Tá? Percebam que ela suaviza os dados, né? Teve alguns picos aqui de informação, mas ela suaviza os dados, né? Ela não dá esses picos, porque ela faz a média daquele período, para chegar em uma quantidade mais assertiva, né? Eles fizeram isso justamente porque tinha esses gaps, né? Essas falhas aqui de final de semana, e aí falhava na contagem. Mas vamos mais à frente, para a nossa última etapa, que é a etapa de tomada de que toma medida, né, que faz os insights em tempo real. Então aqui é a etapa de decisão, né? Então, para passar rapidamente os insights à ação, essas ferramentas de BI, elas são muito úteis. Então imagine que você vai ter um painel, o seu gerente lá de vendas vai ter um painel com as informações de todas as equipes, de todos os supervisores dele de venda. E aí ele vai saber em tempo real, dependendo da atualização, da frequência de atualização desse painel, ele vai ter informação de como é que está se comportando a equipe, tá? Então ele pode tomar alguma decisão. Vamos supor que ele atue no âmbito Brasil, né? E aí ele veja que, sei lá, a equipe do Norte está com uma venda fraca, lá no estado do Amazonas. Então ele pode direcionar, conversar com aquele supervisor e entender o porquê, tomar alguma medida, algum plano de ação para melhorar as vendas daquela equipe, né? Então, é como diz aqui, o BI permite ajustes em tempo real e mudanças estratégicas ao longo do prazo. Então, ele tenta, né? Ele também não faz milagre, mas, vamos lá, ele tenta eliminar as ineficiências, adaptar-se a mudanças de mercado. Imagina o gerente olhando lá a equipe que está fraca, né? Tomando a decisão para tentar mudar e adaptar a equipe naquelas mudanças de mercado. Imagina uma coisa, começou a pandemia, o gerente das lojas está tomando decisões, e aí ele, pô, vou ter que fechar minha loja, o que é que eu vou fazer, né? Minhas vendas vão cair drasticamente. Então, ele pode tomar essas decisões baseadas nos dados que ele tem. Não necessariamente um BI, né? Um BI melhoraria a, a análise dele, mas ele tá tomando decisões baseadas em dados. Corrigir problemas de fornecimento. Imagine que você está. Hoje a gente vai trabalhar. Hoje não, né? Nesse mini curso a gente vai trabalhar informações de venda, né? Então imagina que a gente tem informações de estoque lá das nossas vendas. Ou esse mesmo gerente tem as informações de estoque de todos os supervisores
E aí ele percebeu que em algum ponto, alguma equipe de vendas está com pouco estoque. E aí ele pode direcionar a demanda de estoque dele lá para suprir essa necessidade, né? E resolver problemas com clientes. Então, existe BI para tudo no mundo, né? O que você tiver de informação é possível transformar em informações palpáveis e possíveis de agregar valor. Então, essa imagenzinha ela é bem lúdica, né? Mas ela é bem interessante. A gente volta aqui. Eu tenho um dado que para mim não serve para nada. Eu vou transformar esse dado em informação. Então, eu já sei que aquela bolinha ali é azul, essa bolinha aqui é amarela. Eu já categorizo aquele dado. Eu transformo esse dado em conhecimento depois, então eu consigo, além de categorizar, eu consigo fazer linkagem, né? Essa bolinha azul, ela pode se relacionar com minha bolinha amarela. E aí, para chegar na outra bolinha clara. Então, eu consigo traçar caminhos, eu consigo ter ideias, eu consigo tomar decisões, e eu consigo melhorar uma série de procedimentos na minha rotina, tá? Não estou falando isso de uma forma tão específica como vendas, como eu estou falando aqui, puxando sempre para vendas, tá? Pode ser em qualquer coisa. Não sei. Imagina é, uma, a- uma empresa como a Claro, que é cliente da gente, por exemplo, né? Ela quer acompanhar as ativações de vendas, voltou para vendas, né? Mas ela quer acompanhar as ativações dos chips que são vendidos pela equipe de vendas. Voltou para vendas de novo, mas faz parte. Vendas faz parte. E aí, é isso. Apresentei essas 4 etapas para vocês, né? Eu vou aqui agora nesse gráfico que eu pulei, para mostrar para vocês como é essa etapa do BI, né? Eu falei de ETL para vocês. Essa aqui é a etapa de ETL do começo ao fim. É justamente o que se propõe as ferramentas de BI, de Self-Service BI, né? Existe esse conceito de Self-Service BI. E assim, essa primeira etapa, deixa eu botar o mouse aqui. Essa primeira etapa é a etapa de extração. É o que a gente vai fazer quando a gente pegar a base do cliente. Então, provavelmente hoje a gente já começa no Power BI. Hoje a gente vai pegar o nosso Excel. Eu tenho uma base em Excel aqui para a gente testar. E a gente vai fazer a extração dos dados com ela. Então a gente vai ligar o Power BI e vai puxar essas informações para a base do Power BI. Esse conceito de Data Warehouse é um conceito de intermediário que fica entre a base do cliente, né, e a base final para você exibir os dados nos visuais, ou fornecer esses dados para as equipes de negócio. Então imagine uma coisa, eu tenho as informações lá do Magazine Luiza, voltamos para as vendas. Eu vou extrair essas informações, vou criar meu Data Warehouse. A gente não vai fazer isso nesse curso, tá? Estou só falando do todo de como é que acontece. No Data Warehouse, lá no Data Warehouse eu vou separar as informações em categorias. Então, eu vou ter lá minhas informações de vendas, vou ter vendas e dos vendedores, né? Vou ter minhas informações do marketplace, vou ter minhas informações da quantidade de funcionários que eu tenho no Magazine Luiza, posso ter informações de administrativo. Então, essas categorias dentro do banco, né, em geral, o nome disso é Data Mart. Então, Data Mart é como se fosse a categoria daquelas informações. E aí, vou criar as visualizações baseadas nisso, mas ali no final existe o usuário de negócio, né? Business users. Esses caras, eles são usuários normais. Imagina que vamos botar aqui uma pessoa um gerente administrativo, tá? Imagina que esse cara não precisa ver informações de vendas, por exemplo. Ele quer ver informações de estoque e de logística, certo? Então, normalmente, como é que acontece nessas grandes empresas, né? O usuário de TI, o usuário de TI não, o setor de TI, ela libera para aquele usuário final de negócios somente esses dados de logística. E aí ele não vai ter outras informações de venda. Estou botando uma situação exemplar, tá? Então, para isso que serve normalmente um Data Warehouse. Além de melhorar o desempenho, categorizar os dados
e fazer limpeza nos dados. Imagine, nem sempre, ou melhor, quase sempre, né? Os dados que estão aqui no banco de dados desses sistemas, num Oracle da vida, num SAP, num Fortis ou, não sei, no RP da TOTOS, por exemplo, esses sistemas, eles têm a base suja, vamos dizer assim. Suja não, não muito humana. Imagine que existe uma tabela lá, que o nome dela é 001 KW 2021. Então, ninguém sabe o que é essa tabela. Tem que ter uma documentação explicando que tabela é essa, quais são as informações que tem lá dentro. Muitos desses sistemas são assim, tá? Então, essa etapa de ETL, ela serve para isso. Eu vou pegar aquele dado que está sujo, né, digamos assim, não está útil para o usuário de negócio, para o usuário final, e eu vou transformar aquele dado em um dado limpo. Imagine que essa tabela 001 WK 2021 é uma tabela de cliente. Então, eu vou fazer toda a extração aqui, vou transformar esse dado e vou dar para o meu usuário final, pode ser a pessoa que usa o Power BI também, vou dar para o meu usuário final a tabela cliente. E lá ele vai ter todos os campos de cliente, aliás, todos os campos legível para ele usar, certo? Os campos dessas tabelas de sistemas de ERP também são um pouco confusos, tá? Então, é tudo baseado em código. Não são todos, tá? Mas eu já vi situações dessa maneira. Beleza. Mas ressaltando aqui mais uma coisa. Eu tenho minha preparação do dado, que pode vir de qualquer canto, até um PDF. Depende. O PDF ele tem que ter informação estruturada. O que é uma informação estruturada? É aquela informação de modo tabular. Eu tenho que ter uma tabela estruturada. Ele não vai, se eu colocar um PDF que tem imagens e só texto, a minha ferramenta de extração pode ser, né, que ela não consiga obter essas informações, né? Vamos avançar aqui. Passamos aqui. Tá, e daí? Eu quero fazer meus gráficos, né? Beleza, é aí que a gente vai usar a nossa ferramenta do Power BI. O Power BI, ele é amplamente elogiado, né, e bem reconhecido por ser uma ferramenta simples e intuitiva. Para vocês terem ideia, eu comecei a mexer no Power BI em 2017. Ele foi lançado em 2015 e foi como no Excel. Eu fui mexendo e aprendendo de forma bem intuitiva, né? Claro que existem algumas coisas que são bem avançadas, né? Mas o básico, o simples, eu vou mostrar para vocês aqui, é muito fácil de fazer. Não precisa ter conhecimento. É intuitivo. É como as coisas da Microsoft, né? Você usa o mouse, clicou, fez a leitura do que é aquele botão, você consegue fazer. Tá, isso aqui foi do blog lá da Microsoft, né? Onde o Gartner, esse Gartner, ele faz pesquisas em categorias de diversas coisas, né? Ele mostra em um gráfico, eu acho que tá aqui, ele tem esse quadrante mágico, né? E aí ele coloca, não é só no BI que ele faz isso para uma infinidade de coisas, mas ele coloca as ferramentas de modo que você entenda o que é que você está trabalhando, né? Então ali a gente tem os desafiantes, né? Que tem o MicroStrategy. E aqui no quadrante de líder, eu tenho o Tableau, que ele é bem conhecido também. Eu tenho o Click e eu tenho a Microsoft. A Microsoft com o Power BI, né? Aqui eu tenho os nichos, né? São alguns dos players, digamos assim, que trabalham com ferramenta do BI. Entre eles está aqui o Oracle. O Oracle é uma grande empresa, né? Mas mesmo assim ela não se destaca tanto quanto um Power BI da vida. Aqui tem outras ferramentas também, como o Salesforce, o SAS, o SAP, o IBM. Percebam uma coisa, todos não, né? Mas a maioria aqui, ó, o SAP, o Salesforce, o IBM, o Oracle, todos esses, eles têm sistema ERP. Então, qual foi a movimentação que eles fizeram, né? Vamos criar um BI para integrar a nossa ferramenta de ERP.
Então a ideia era que essa ferramenta fizesse a extração dentro do próprio sistema deles, entendeu? É como se fosse uma, entre aspas, uma venda casada, né? Eu te dou meu sistema e você tem aqui uma ferramenta para análise de dados. Aqui tem alguns depoimentos, né, sobre o impacto positivo do Power BI. Eu vou ler aqui somente o primeiro, tá? Que eu ensaiei. Mas aqui é o chefe executivo lá da Aston Martin. A Aston Martin é uma empresa de carro de luxo. Então, o que é que ele diz, né? Nós usamos o Power BI no Office 365. O Power BI ele está dentro da licença do Office 365 também. Então, eles estão dizendo que usam o Power BI para transformar os dados em insights. E aí, dessa forma, eles conseguem garantir o lugar deles no futuro da indústria de carro de luxo. Então, é aquela questão, né? Eles estão analisando o passado, estão vendo como é que está, voltamos para as vendas, né? Eles estão vendo como é que está as vendas, e aí eles conseguem tomar decisão baseado no que eles estão vendo de forma mais fácil, intuitiva, ou muitas vezes de forma indicativa, né? É um BI, mas ele pode indicar como é que está a minha média, como é que está o crescimento mensal, ah, como é que está a tendência. Eu não vejo para frente, mas eu vejo como é que está a tendência. Está uma tendência de alta, está uma tendência de baixa, não está acontecendo nada, está de lado, né, digamos assim. Então aqui são alguns depoimentos, tá? Que eu tirei também lá do site da Microsoft. Beleza, chegamos até aqui. Mas o que é o Power BI, né? Power BI, ele é um serviço de análise de negócio da Microsoft que foi lançado em 2015. E o objetivo dele é fornecer visualização interativa. Tudo é interativo dentro do Power BI. Onde você clicar, vai mexer em outro gráfico. Então, tudo tem uma questão de contexto lá dentro. Então, fornecer essa visualização interativa e recursos de BI, com interface simples, para que os usuários finais, aqueles usuários de negócio, criem seus próprios relatórios e dashboards, certo? Relatórios e dashboards é um conceito bem parecido, tá? Mas ele muda um pouco lá no serviço online dele. Beleza, mas como é que o Power BI nasceu, né? A Microsoft, em 2015, ela notou que ela já tinha ferramentas de BI. Ela tem dentro do próprio Excel, que é um explorador de dados, né? Ela tinha o Power Query, esse primeiro cara aqui, o Power Pivot e o Power View. Essas três funcionalidades, né, são suplementos lá dentro do Excel. Você pode instalar se você quiser. Mas a Microsoft notou que tinha isso e naquela época, em 2015, né? Naquela época eu estava com 6 anos, a demanda de BI estava crescendo. Então, Microsoft, estou bem lúdico aqui, tá? Então a Microsoft pensou, vamos criar uma ferramenta de BI com o que nós já temos. Vamos adaptar, né? Então ela criou o Power BI. Power BI nada mais é do que esses três suplementos juntos. Uma lembrança do Excel, né? Vou mostrar para vocês que as fórmulas, o DAX, né? Ela é bem parecida com as fórmulas lá do Excel. Se não for, não vou dizer que é a mesma coisa, porque tem suas diferenças. Mas quando vocês virem a princípio, é bem a mesma coisa, né? Então, é isso. Eu queria mostrar para vocês esse vídeo aqui. Ele não é um vídeo longo, tá? Vocês não vão escutar áudio, mas eu vou comentar aqui para vocês. Imagine que o vídeo não tá bom, porque tá travando aí, né? Deixa eu diminuir ele aqui para ver se melhora. Imagine que essa pessoa chegou para trabalhar, ela tá abrindo o Power BI Desktop. Depois eu vou explicar para vocês, antes dela prosseguir aqui, como é que usa o Power BI, né? Eu passei o link para vocês já no chat, para quem quiser baixar e acompanhar. E posteriormente eu vou passar a base que eu vou usar aqui também, tá? Então, ela chegou no trabalho, baixou o Power BI Desktop
E essa é a visão do Power BI Desktop, tá? Ele já mudou um pouquinho, ele não é mais assim, escuro, né? Essa aqui é a versão anterior, mas na essência dele ele continua a mesma coisa. Então, ela chegou no trabalho, voltando, né? Abriu o Power BI e ela clicou aqui num botãozinho que tem em cima, que a gente vai conhecer, que é para obter dados. Ele está aqui, Get Data. Vou melhorar aqui. Bruno, licença, tu pode dar um zoom maior? Melhorou? Pronto, melhorou. Obrigada. Nada. Beleza. Ela está aqui no obter dados, né? A gente vai ver como é que funciona isso daqui. Ela clicou em obter dados, está procurando uma fonte de dados, está achando interessante. Então, ela fez a importação aqui de um arquivo CSV, ó. Aqui é a extensão do arquivo que ela está usando. E ela já tem uma preliminar desses dados, né? Ela dá uma olhada no que tem nos dados dela. Percebam uma coisa, antes dela prosseguir aqui. Deixa eu voltar. Percebam uma coisa, ela fez a importação do CSV dela, mas mesmo assim, mesmo estando estruturado, ela vai aplicar aquela etapa de transformação lá do ETL. Vejam aqui, ó, a primeira coluna, na verdade, a coluna que o Power BI puxou foi coluna sem nome, né? Ele não conseguiu identificar lá dentro da base dela qual era o nome daquela coluna. Em vez disso, ele colocou o nome da coluna na primeira linha. E o Power BI ele é muito prático. Ela não vai selecionar aqui e subir. Ele tem um botão já para fazer subir essa primeira linha e usar como cabeçalho, que é essa daqui, ó. Usar a primeira linha como cabeçalho. Bem intuitivo, né? A gente vai ver isso no decorrer do curso, tá? Ela vai aplicar uma transformação de dados e vai ampivotar, né? O nome que tem lá é despivotar, digamos assim. Tabela pivô lá no Excel é quando você transforma uma tabela em um formato dinâmico. Você vai fazer alguma análise de tabela dinâmica, né? E aí o Excel ele transforma aquela tabela que você tem estruturado em coluna em uma tabela desestruturada de forma que você tem uma compreensão melhor daqueles dados. Ele é tipo agrupa, né? Aqui ela vai adicionar uma coluna e aí segue a rotina. Ela está renomeando aquela coluna lá do mês de agosto para só a UG, né? Que é a abreviação de agosto. E aí o Power BI entendeu e fez isso para os outros campos. Essa parte aqui é a parte de modelagem de dados. Percebam que ela já tem um modelo aqui, né? Ela puxou as tabelas que é interessante para a análise de dados dela. Então aqui ela tem informação de país, de tendência, de oportunidade, categoria de produto, margem, contas, né, que devem ser os usuários, donos dessas contas, algumas informações que vai ser útil para ela montar o painel dela. E aqui é a modelagem de dados, né? Esses e esses asteriscos aqui, ó. Isso aqui é modelagem de dados, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que isso funciona. É mais para é mais aquele trailer do filme que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Do que a gente vai tentar trabalhar aqui. Essa é a rotina dela. Ela vai estudando os dados. Ela estava criando uma medida ali. Isso é uma medida, né? Total revenue é o total de comissão, é o comissionamento. Então ela está fazendo. Vejam como é parecido com o Excel, né? Lá no Excel tem uma função em soma no português e sum em inglês, né? Ela está usando aqui a função sum e está usando a coluna aqui, ó, atual revenue, que deve ser a comissão atual, né? E antes do colchete aqui, Country Region Budget, é o nome da tabela que ela está usando. Então vai ser sum, nome da tabela e o nome da coluna daquela tabela. A gente vai ver isso mais para frente.
Aí aqui que ela está fazendo são medidas rápidas que o Power BI tem. Então, imagine que você não tenha pouco conhecimento, digamos assim, tá? E aí você quer fazer uma medida rápida dos dados que você tem. O Power BI ele fornece, deixa eu ver se ela vai abrir o cálculo ali. Ó, o cálculo que ela está colocando aqui é média por categoria. Então ela está procurando aqui o dado de comissão dela, está procurando o produto e o Power BI vai se encarregar de criar aquela medida DAX para ela. Então, sem ter nenhum trabalho, né, a mais. Ela está criando os visuais. Vejam que é muito clicar e arrastar, né? Esse layout aqui é o layout para criar para o celular. É basicamente a mesma coisa, ele muda só o shape, né? O canvas. Aí onde ela está já é a parte do serviço é, web, né? É o que a gente chama de Power BI, o serviço do Power BI, né? A gente usa para desenvolvimento e criação dos painéis o Power BI Desktop e a gente usa para compartilhar esses dados o serviço do Power BI, que ele é como se fosse a nuvem do Power BI, né? E aí, para utilizar esse serviço, você precisa criar uma conta, e aí a sua conta precisa ser ou empresarial ou de estudante, e, e aí você pode usar de forma gratuita, tá? Mas aí se você precisar compartilhar esses dados com outra pessoa de forma privada, você tem que comprar a licença. E a licença custa US$ 10. Então você vira um Power BI Premium, compra a licença Premium por US$ 10. US$ 10 hoje é R$ 50, né? Mais ou menos. Mas você tem segurança nos seus dados, né? Criando dessa forma aqui, a forma gratuita, né? Com o e-mail da sua empresa ou então um e-mail de estudante, você consegue compartilhar também o seu relatório, mas você compartilha de uma forma pública. Então, quem tiver aquele link, é como compartilhar uma planilha lá no Google Drive, né? Quem tiver aquele link vai ter acesso às informações que você tem, tá? As informações que você compartilhou, na verdade. Tem. A validade dessa licença, ela é mensal. São US$ 10 mensais. Mas assim, e você paga por usuário, né? São US$ 10 por usuário. Então, se você quer criar relatórios, não se importa em compartilhar esses dados na nuvem e ter o link lá sem proteção, né? Você consegue fazer esse uso do Power BI só com uma licença, por exemplo. E aí compartilha daquele link com as pessoas da sua empresa. Um exemplo, tá? Se não forem informações sensíveis, claro. Beleza. O que é que nós temos mais aqui? Bom, esse vídeo foi mais para fazer uma introdução para vocês, tá? Mostrar como é uma rotina, assim, de forma bem simples, de uma pessoa que trabalha com, com o Power BI, né? Com o BI. Ela chegou no seu escritório, sentou na mesa, abriu o notebook. Você pode fazer isso em qualquer canto. Você não precisa ir para o escritório, né? Tanto que depois da pandemia surgiram muitas vagas de trabalho remoto. Muitas, muitas. Então imagina, você com inglês, sabendo. Estou promovendo aqui a área de BI, tá? E Analytics, até porque está em alta. Então imagina, você com inglês, você sabendo BI, Power BI, sabendo mexer em banco, você trabalha para uma empresa que está lá nos Estados Unidos, ganhando em dólar no Brasil. Tá bom? Ou tá ruim? É bom, né? Isso é onde a gente quer chegar. Não é fácil, é complicado, mas é possível. Então vamos à prática, né? Para quem chegou agora, chegou atrasado ou só pôde entrar agora, meu nome é Bruno, né? Esses são meus e-mails, carlosbrunos@gmail, meu e-mail lá da Rede Nova.
e meu LinkedIn, caso alguém queira fazer algum contato, tá? Eu vou abrir aqui o Power BI, mas primeiro eu vou mostrar para vocês a base que a gente vai trabalhar, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Vou ficar sem voz. Imagine que um cliente fez contato com a rede nova ou com a empresa que vocês trabalhem e ele quer fazer uma análise dos dados dele. Ele não sabe muito o que é que ele quer. Normalmente os clientes não sabem o que eles querem. Eles têm as informações e eles sabem dizer o seguinte: eu quero saber como é que tá minhas vendas, eu quero saber como é que tá minha equipe de vendas, quero saber o que é que mais vende, por exemplo. Então, são coisas bem genéricas, né? Então, a sua principal atuação vai ser fazer esse levantamento para ele, perguntar o que é que ele pretende de fato, estudar os dados dele e tentar promover ou extrair dele, né, o que é que realmente é importante para ele para você direcionar o seu painel, para você direcionar o seu trabalho, né? Muitas vezes o cliente não sabe, então você fica numa situação bem complicada porque você tem que fazer da sua cabeça. É meio que um trabalho artístico, né? Você vai pegar aquele dado bruto ali. Imagina que você está pegando um. Estou fazendo analogias, tá? Imagina que você pegou aquele pedaço de madeira e aí o, o cliente que chegou para você disse que só quer uma escultura, mas ele não sabe qual o modelo dessa escultura, se é uma escultura grega, se é uma escultura romana, se é uma escultura americana, então ele não sabe, ele quer uma escultura. Então a ideia é você falar com ele, conversar com ele e fazer aquele levantamento de requisitos, né? O que é que você precisa, qual o caminho que você quer chegar, onde é que você quer chegar, onde é que você quer atuar. Então são perguntas que realmente vão ajudar no seu trabalho de fazer esse painel. Aqui é uma informação, essa base, né, ela tem informações de venda e aqui na outra planilha ela tem informações de estoque, tá? Quantidade de estoque daquela marca, daquele produto. Imagine o seguinte, eu tô dentro do meu sistema e o meu sistema ele me proporciona, né, me propicia, na verdade, extrair informação para mim, para fazer minhas análises, né? Então, esse aqui é um planilhão, ele trouxe aqui, né? Data da venda, trouxe informações do produto, trouxe informações do cliente. Percebam que eu tenho um ID produto, ID cliente. No BI existe outro conceito que eu não falei no começo, mas provavelmente eu falei amanhã ou hoje, né? Eu acho que a gente está bem avançado já, mas vamos seguindo aqui, que é o conceito de tabela fato e tabela dimensão. A tabela fato, ela é aquela tabela onde acontece o principal da sua operação. Então, voltando para vendas, né? Vendas é fácil de entender, porque tá na rotina ou de todo mundo, né? Imagine que o principal da minha loja é as vendas. Tudo que acontece ali é para vender. Então, eu vou ter meus clientes, vou ter produto, vou ter produto. Vou ter vendedor, vou ter vendedor. E vou ter meu estoque lá daqueles produtos. Tudo isso é informação que é dimensão. Imagine o sistema solar, né? O meu sol ele está ali no meio. Lá no meu sol, lá no meu centro, eu vou ter minha tabela fato com as minhas informações de venda. Dentro dessa minha tabela fato, eu vou ter os IDs, as identificações daquela venda. E aí eu vou fazer a ligação para minhas dimensões. Eu não cheguei a falar aqui, mas deixa eu ver se dá certo a gente incluir, né? Tabela fato e tabela dimensão. Quem sabe faz ao vivo, né? Como é que acontece? Existe alguns conceitos no BI que é a forma do esquema, né? Existe o esquema Snowflake, que é o floco de neves, existe o esquema de estrela.
Voltamos para vendas aqui, olha que interessante. Não sei se ele vai abrir. Abrir uma nova guia. Então, assim, esses modelos, esses conceitos, né, de dados, eles são usados para você organizar as informações e promover até, né, uma questão de desempenho dentro do seu BI. Imagine, vamos imaginar que a gente está trabalhando com muita informação, né? Então, aqui é o que eu falei para vocês. Ó. PK é chave primária em conceito de banco de dados, né? É os IDs, as identificações. Aqui no nosso Excel, a gente tem as PKs, né? Que é Primary Key, chave primária, tem aqui o ID do produto e o ID do cliente, por exemplo. Então, isso aqui são chaves primárias. E aqui, todas as outras tabelas são tabelas de menções que estão ligadas na tabela fato. Então, aqui eu vou ter o local. Esse local ele vai estar ligado na venda e fazendo essa ligação aqui, esse relacionamento, né? Eu vou saber onde foi feita aquela venda, fazendo esse relacionamento. Daquela venda também eu vou saber qual é o produto, puxando os dados da tabela de produto. E também vou saber qual foi o tempo, né? Qual foi a data daquela venda. Então a gente vai tentar chegar nisso daqui, vai ser interessante fazer isso, né? Para a gente aprender alguns conceitos e aplicar esses conceitos dentro do Power BI. Então, mas vamos lá. Eu tenho esse tabelão aqui. Eu consigo trabalhar com ele dentro do Power BI sem fazer esses tratamentos? Consegue. Vou inclusive mostrar para vocês aqui uma forma bem simples mesmo de não sei nada do Power BI, tenho minha base e tenho o Power BI disponível aqui e quero fazer alguma visualização, quero mexer e aprender, tá? Então, beleza. Vou continuar fazendo a leitura aqui dos dados que a gente tem, tá? Então, informação de produto, vou ter aqui a informação de cliente, né? Então, eu tenho aqui o ID cliente, o nome do cliente, onde ele está localizado, né? O endereço dele, qual o continente, país e estado que ele se encontra. Aqui eu vou ter informação da venda. Aqui eu já estou entrando, já saí das minhas dimensões, né? Estou chegando na minha tabela fato, que é onde eu vou realmente ter informação da venda, o custo unitário, o preço unitário, quantidade que foi vendida, o valor do desconto e o valor de venda. Imagine que esse valor de venda aqui, ele já veio lá do meu sistema, ele não tem nenhum cálculo aqui, ó. Não tem nenhuma fórmula do Excel. Mas se a gente quisesse validar essa informação, né, a gente poderia colocar aqui um soma. Essa coluna nada mais é do que o meu valor unitário vezes a quantidade, né, menos, vou fechar aqui a soma, menos o valor do meu desconto. Ele é para dar aquele valor. Só que ele não deu. Porque isso aqui está errado. Por que ele está quebrando? Porque não é SAM, né? Meu Excel que é em português. Foi mal. Desconto. Então a gente chegou nesse valor aqui de venda, tá? Beleza. Na outra tabela aqui, eu vou inclusive deixar aqui para mostrar uma outra situação que acontece. Na minha outra planilha aqui, né, que tem embaixo, eu tenho as informações de produto. Então, eu tenho a data que foi feita a contagem, né, a data que foi marcado a contagem desse estoque, o ID do produto. Percebam que o ID aqui eu já tenho, ele já não está no mesmo padrão da outra tabela, né? Aqui na outra tabela eu só tenho números. E aqui eu tenho esse ID na frente, né? ID, espaço e o número. A gente vai ter que fazer algumas transformações aqui para editar esse dado e fazer o relacionamento. Então aqui eu também tenho uma subcategoria, tenho um produto, marca e a quantidade de estoque. Tá? Beleza. Vamos colocar as mãos no Power BI e ver onde é que a gente pode chegar, né? Essa daqui é a tela de boas-vindas, né? Toda vida que você abre o Power BI, ela aparece. Você não precisa fazer nada nela. Ela tem alguns atalhos aqui de obter dados e
e as fontes recentes, né? Aqui são, inclusive, alguns painéis que eu trabalhei recentemente. E aqui tem informações de novidade. Power BI ele tem atualização, eu acho que, não sei se ainda tá, né? Mas era mensalmente. Inclusive, meu Power BI está pedindo atualização aqui embaixo. Ó. Atualização disponível. Clique para baixar. Vou já clicar para a gente ver o que é que tem lá. Então, além disso, ele mostra aqui algumas informações de introdução, né? Então, para você, justamente para você aprender. Então, eu tenho aqui um vídeo de introdução ao Power BI, criando relatórios, conceitos de exibição. Esses vídeos, eles são interessantes para quem está começando agora, porque você consegue ver exemplos, né? Ele explica bem direitinho o básico do básico de todos os básicos. Então, se você estiver perdido, se enganchar em algum canto, na internet você encontra muita informação sobre o Power BI. Tanto no YouTube, tem alguns canais que são bem interessantes. Tem o Leonardo Karpinski, né? Karpinski. Tem um canal no YouTube chamado DataTab. E esse pessoal, eles apresentam... Tem os planilheiros também. Esse pessoal, eles apresentam informação do Power BI bem didático. E às vezes de forma bem pontual, né? Às vezes você está com um problema lá que você não sabe resolver de jeito nenhum. E alguém já passou por aquela situação. Então, quando você pesquisa isso na internet, no YouTube, você vai achar tanto lá na página de comunidade do Power BI, onde tem pessoas que lhe ajudam, vão tentar tratar o seu problema, né? Lhe dar uma solução. E também tem exemplos lá no próprio YouTube. Recentemente eu passei por uma situação que o cliente queria calcular a distância de pontos de geocoordenadas. E aí como é que faz isso, né? Vamos pesquisar. E aí eu fui no YouTube, pesquisei um vídeo e lá tinha um exemplo prático e justamente o que eu queria, né? Fazer com o dado do cliente. E aí, basicamente, foi um Ctrl+C, Ctrl+V das fórmulas que a pessoa fez, que mexia com radiano, seno, cosseno. Então era coisa que a gente não decora, né? A gente sabe dessas coisas, mas a gente não, a gente leva para a vida, mas a gente não leva na nossa rotina. Então, muita coisa que a gente quer fazer já tem pronto na internet. Você precisa saber onde é que clica, mas saber fazer até os conceitos de entrevista, né? Que antigamente você ia fazer uma entrevista de emprego, você tinha que saber as coisas decoradas. Ninguém lhe deixava pesquisar, né? Até no próprio colégio, quando você faz uma prova, você tem que fazer sem pesquisar. Alguns professores fazem aquelas provas impossíveis e dão a possibilidade de você pesquisar, mas ali são outros casos. Mas enfim, voltando ao assunto, tudo que você quiser tem na internet pronto e alguém já passou por aquele problema, né? Então aqui ele está fazendo ele está mostrando como é que ele faz o painel de forma bem simples, né? Existe também no Power BI essa loja que é onde ele está mexendo, que ele consegue essa parte de visuais é padrão, né? Mas você consegue comprar ou pegar alguns visuais que são gratuitos, mas com propaganda ou com limitação dentro da loja da Microsoft, tá? É como se fosse aquela loja de aplicativos lá do Android. Então aqui basicamente é o que vocês estão vendo, é clicar e arrastar, sem muito segredo, né? Deixa eu fechar aqui para a gente seguir. Então aqui tem os fóruns, tem o blog do Power BI e tutoriais. Tem um negócio bem interessante também no Power BI, que eles têm uma página de receber dicas, né, do que é que as pessoas estão precisando que ele não tem. Eu até passei por uma situação hoje que eu tinha que aumentar o valor de um campo, aquele texto, né, o texto e o número, e não tem a opção, não achei. E aí muitas vezes você fica, o que é que a gente pode fazer, né? Então, existem algumas outras, eu vou mostrar essa situação para vocês que eu passei hoje, mas existem algumas maneiras de você tentar burlar aquilo, né? Ou,
Vamos dizer assim, existem outras alternativas de fazer a mesma coisa, né? Digamos assim. Beleza. Vamos supor que eu queira pular essa janela aqui, tá? Não quero obter dados aqui diretamente. Vou fechar. Essa daqui é a visualização padrão do Power BI, tá? Aqui é onde tudo acontece. Então, o pessoal chama isso aqui de Canvas, né? Mas isso aqui é a sua área de trabalho, onde você faz os gráficos, onde você monta as suas visualizações. Existem três visuais principais, né? Três setores principais aqui no Power BI, que é aqui onde fica justamente esse Canvas, né? Que está aqui nesse botão, nesse primeiro botão, que é o botão de relatório. Existe esse outro que é o de dados. Aqui ele mostra ah, as informações como se fosse no Excel, né? Para você analisar. Deixa eu fazer aqui a importação de dados antes de mostrar os outros para vocês, que aí faz mais sentido. Um botão muito útil e muito utilizado é esse obter dados, né? É aquele que estava lá na frente na introdução. Quando eu clico aqui em obter dados, ele vai trazer para mim aquela janela de obter dados que a gente viu lá naquele vídeo daquela mulher. Então aqui eu tenho todo tipo de conexão possível no mundo. E o que não é possível tem alternativa para dar certo. Aqui tem as categorias do lado, tá? E aqui, em primeiro lugar, tem o Excel, né? O Excel, ele ainda é a base mais usada, principalmente pelos usuários de negócio, que muitas vezes eles não têm acesso à base de dados, a uma conexão com o banco de dados. Eles têm acesso a um relatório que ou o setor da TI passa para eles, ou então eles mesmos vão no sistema, extrai e utiliza aquelas informações, né? Então, a gente vai utilizar o Excel nesse nosso curso, tá? Eu posso mostrar para vocês depois uma conexão com o banco de dados para simular, tá? Aqui, ó, tendo uma conexão com SQL Server ou com Postgres, alguma coisa desse tipo. Bruno, deixa eu te perguntar. Se eu não tiver o meu banco de dados aqui, vamos supor que seja um banco de dados proprietário que não tem aqui de forma alguma, né? Eu tenho aqui a forma de conectar, que é por ODBC. ODBC. ODBC ele é utilizado para fazer uma conexão com um banco de dados que não tem aqui, tá? É uma alternativa. É aquilo que eu estava falando, né? Se não tem, tem um jeito. Vamos voltar aqui. Uma coisa, o Power BI, antes de continuar, né? O Power BI, ele é bem pesado, principalmente quando vocês forem começar a montar os painéis de vocês, né? Por que que ele é pesado? Vou já explicar. Vamos por partes. Fiz aqui a importação daquela base de dados, tá? Não sei se eu estava falando no meio do caminho. Vou fazer aqui de novo, tá? Importar dados do Excel, tem um atalho aqui, ó. É o mesmo que tem aqui dentro também, Excel. E aí fui lá e escolhi o meu arquivo do Excel, tá? É importante só saber uma coisa. Excel não é CSV. O Excel ele lê CSV. Mas se você tiver um arquivo CSV, CSV é um arquivo separado por vírgula. Se você tiver um arquivo CSV, você tem que abrir aqui como um CSV, tá? Que o arquivo CSV ele é um arquivo de texto, mas ele é separado por vírgula. O Excel ele lê o arquivo CSV e ele entende o separador de vírgula, né? Ele consegue entender que aquele dali é um delimitador e ele faz a separação nas colunas, tá? Então, só interessante saber isso aqui para quando você vir aqui tentar importar um Excel e o seu arquivo não tiver aqui CSV em vez de XLSX ou XLS. Então, vou selecionar aqui o arquivo, colocar para abrir. E aí ele vai trazer para mim tudo que ele achou dentro daquele arquivo. Tá? Ele achou aqui duas tabelas e duas planilhas. Por que que ele achou isso daqui, né? Se eu só tenho
duas abas lá dentro do Excel. Vamos só entender aqui uma coisa. Cliquei em cancelar sem querer. Vamos só entender uma coisa antes de continuar aqui. No nosso arquivo aqui Excel, ele tem aqui embaixo duas planilhas. Mas essas planilhas aqui têm tabelas. Essa tabela aqui ela tá formatada, né? Então vamos supor que a pessoa que extraiu isso daqui, ela selecionou toda a informação e ela veio aqui formatar como tabela. Tá? Clicou aqui nessa formatação de tabela, está até marcado aqui. Quando ela faz isso, o Excel cria realmente uma tabela por trás. E aqui ele chamou de vendas. Ó. A pessoa que extraiu chamou de vendas. O que é interessante a gente importar lá para o Power BI, tá? Ou a tabela ou essa planilha. Quando você faz a importação da tabela, dessa tabela aqui que ele criou, o Power BI ele vai trazer só o que realmente tem dentro da tabela. Só isso daqui, até aqui. Se eu fizer a importação da planilha, dessa abinha aqui, por exemplo, ele vai trazer informações que eu tenho sujo no meu arquivo, né? Ou algum cálculo a mais, tipo esse daqui que eu fiz. Então, você pode fazer qualquer uma das duas, mas o interessante é você trazer a planilha, porque aí você já tem uma informação meio que tratada, né? Então, eu vou trazer aqui só meu arquivo de vendas. Vou clicar aqui em carregar, tá? Primeiramente. Só para ele trazer a informação para cá. Ele está carregando, está criando uma conexão. Essa daqui pode ser chamada de extração de dados, né? Eu trouxe meus dados para cá. Então aqui ele trouxe todas aquelas colunas do Excel para cá de forma visual, né? Beleza. Voltando aqui para depois voltar para essa parte aqui, falando lá dos campos novamente, tá? Aqui em dados eu vou conseguir ver as informações da minha planilha, né? Da minha importação de dados. E aqui na última opção, eu vou ter as tabelas que eu importei. Vocês lembram lá naquele vídeo que eu estava mostrando? A pessoa que estava trabalhando, ela tinha várias tabelas relacionadas. Então, a gente vai trabalhar aqui com outra tabela de estoque, por exemplo, e vamos dividir essa tabela aqui em outras tabelas para fazer aquele nosso modelo de tabela fato e tabela dimensão, tá? Vamos aplicar aqueles conceitos. Beleza. Sabendo desses três botões, eu queria falar mais uma coisa para vocês que é importante. Quando essa importação acontece, o meu dado, ele se separa lá do meu Excel. Então, tudo que eu fizer aqui dentro não se aplica lá no meu Excel. São coisas separadas, tá? Então, se eu vier aqui e colocar aqui, por exemplo, produto, eu consigo editar aqui o nome, tá? Vou botar produto teste 01. Um exemplo, tá? Eu renomeei. O nome da minha coluna agora é produto teste 01. Se eu ver ela aqui na minha lista de colunas, né, da importação da tabela de vendas, é produto teste 01, mas a minha base de dados, ela continua intacta. O Power BI, ele não mexe nas informações de base, tá? Deixa eu só voltar aqui. Nosso produto. Tá. Aí eu estava falando para vocês também que o Power BI era pesado, né? Então por que que ele é pesado? Porque toda essa informação que ele trouxe, que ele importou, ele armazena na memória. Então a quantidade de uso de memória dele é um pouquinho alta, né? Vejam aqui que ele está usando mais de 1 GB de memória do meu PC. Então, se eu não tiver um computador bom, digamos assim, né, que atenda os requisitos dele, provavelmente você vai ter uma dor de cabeça e provavelmente o computador vai travar, vai ser lento e você vai ficar com raiva. Só para de antemão, tá? Mas aí o problema não é o Power BI, é seu PC que não está atendendo os requisitos. Mas dá para trabalhar. É chato, mas dá certo. Beleza. Vocês lembram também, voltando aqui para esse passo aqui.
Vocês lembram que eu falei que o Power BI ele é composto por alguns suplementos lá do Excel, né? Pelo Power Query, Power Pivot, Power View. Power View, aqui como tem nesse símbolozinho, ele é para mostrar as visualizações. Então é basicamente esse canvas que eu mostrei para vocês. Power Pivot é onde ele faz os relacionamentos e o Power Query é o que a gente vai conhecer agora, que é onde a gente faz as transformações de dados. Basicamente esses dois aqui, ele é bem transparente para vocês. Vocês, na verdade, não vão nem perceber que eles existem, né, dentro do Power BI. Mas o Power Query, ele é uma ferramenta dentro do Power BI. Tanto que quando eu for abrir ele aqui, ó, em transformar dados, ele vai abrir o Power Query, tá? Então aqui eu tenho transformar dados. E vejam aqui em cima o nome dele, ó, editor do Power Query. Ele parece muito com essa primeira aba aqui do Power BI, ó. Percebam que ficou os dois abertos, ó. Eu tenho o Power BI aberto e eu tenho o Power Query. Aqui no Power BI, eu tenho essa aba de dados que eu mostrei para vocês, né? Aqui eu consigo fazer algumas coisinhas, né? Digamos assim, eu consigo mexer no tipo da coluna, se eu posso dizer que se ela é texto, se ela é número, essas coisas, né? Posso renomear, posso fazer classificações, posso adicionar uma nova coluna. Então, eu consigo fazer algumas coisinhas aqui, mas de forma bem limitada, né? A forma correta de você fazer alguma transformação dentro do seu dado é lá dentro do Power Query, né? Então, assim, se vocês notarem que está faltando algum botão, alguma informação para vocês, é porque vocês estão no lugar errado, tá? Vocês não estão lá dentro do Power Query, vocês estão aqui fora, dentro do Power BI. É possível se confundir? É, principalmente quando você volta aqui para o Power BI para ver como é que tá seus dados e esquece de voltar lá para o Power Query porque se parece muito essa questão de tabela, né? Beleza. Um pouco aqui do Power Query, tá? Aqui em cima eu tenho umas abas são as nossas abas de trabalho, né? Aqui na página principal eu tenho quase aquela mesma informação que aqueles mesmos botões que a gente tinha lá no Power BI, que é nova fonte. Aqui eu consigo trazer uma fonte nova, né? Ele traz inclusive aquela mesma tela do obter dados, obter informações que a gente viu lá fora. Ele é um atalho. Eu posso inserir dados avulso, então eu tenho a minha tabela. Eu criei ali rapidamente, não quero fazer a importação desse Excel para cá. É só uma coisa para tentar me auxiliar de alguma maneira. Então eu consigo criar uma tabela aqui interna, né, dentro do Power BI. Ó, quando eu fechei, ele voltou para o Power BI. Tá tentando me trollar. E tem outras informações aqui que a gente vai usando na medida que a gente for fazendo o nosso mãos à prática, né? Nossa prática aqui, nosso hands-on. Então, aqui do lado eu tenho as consultas. Essas consultas são os dados que eu importei. Então, tem essa tabela de vendas, a gente vai importar depois o estoque, a tabela de metas, e aí ficam todas aí. Inclusive, a gente vai quebrar essa tabela de vendas em tabela de produto e tabela de vendedor, né? Tabela de cliente, na verdade, desculpa. E também informações de venda, né? Ela vai ser a nossa tabela fato. E eu vou tirar dela a nossa tabela de dimensão de cliente e dimensão de produto. Beleza. O que é que a gente tem mais aqui dentro do Power Query? Dentro do Power BI eu não tenho mais, essa informação é bem importante, tá? E pode fazer até algumas pessoas meio que achar o Power BI difícil. Mas não é, ele só é diferente de trabalhar. Aqui dentro do Power BI eu não tenho um conceito de célula. Então eu não consigo vir aqui no 394 e apertar um delete nele. Todas as transformações que a gente faz aqui, elas são colunar. Então se eu for aplicar alguma transformação, né, alguma intervenção nessa tabela, algum tratamento, eu vou ter que selecionar ela e eu vou aplicar para toda a coluna ou outras colunas, né? Ou a tabela inteira, enfim.
Vai depender do que esteja fazendo. O que que a gente pode fazer mais aqui? Vamos supor que eu vim aqui na minha tabela de produto e apertei o botão Delete. Vou deletar essa tabela de produto, sem querer. Deletou. Normalmente, o que é que a gente faz, né? Eu vou aqui no Excel, se eu apagar a tabela de produto assim, apaguei as informações, o que é que eu faço? Eu aperto um Ctrl Z, né? Ele volta. A gente desfaz. Tem até a setinha aqui em cima, ó, de desfazer. Ctrl Z. Mas lá no Power BI eu não posso fazer isso. Lá é diferente. Inclusive é até mais prático, né? Lá no Power BI, ele tem essa parte aqui de etapas aplicadas. Essas etapas são todas as transformações, tudo aquilo que você fez de procedimento de tratamento de dados, de renomear coluna, de transformação mesmo, assim, não tem outras palavras para dizer, né? Ele vai gravando aqui todos os passos. Então, ele vai fazendo um caminho. E aí, se um desses caminhos quebrar, você. Vou dar um exemplo, inclusive. Vou tirar aqui e vou. Além de. Eu vou renomear isso daqui para produto teste 01 novamente. Renomeei. E aí eu vou apagar ela. Delete. Percebam que ele está criando aqui ó, as etapas de renomear e a coluna removida, né? Se eu vou clicar aqui em coluna renomeada, ele vai voltar para a etapa que eu estava, né? Vamos supor que eu não queira mais renomear produto para teste 01. Então, normalmente o que é que a gente faz? Vem aqui e apaga, né? Eu vou apagar. Aí ele pergunta, tem certeza que você quer excluir essa etapa? A exclusão da etapa pode afetar as etapas seguintes. Ou seja, tudo aquilo que está depois dessa etapa está dependendo dessa etapa que eu estou mexendo, né? É como se fosse uma pilha de transformações e se você tirar um, um- uma carta, né? Vamos supor, é uma torre de cartas e se você tirar uma carta dessa, você pode derrubar toda a torre e aí você vai ter um problema. Eu vou excluir aqui e aí ele deu esse problema. A coluna produto teste 01 não foi encontrada, porque essa coluna aqui, essa coluna removida, né? Quando eu removi ela, o nome dela era produto teste 01 e não só produtos, né? Então, basicamente, eu vou só excluir isso daqui também e a gente volta para onde a gente estava. Beleza. É, eu vou agora, eu vou sair aqui um pouquinho do Power Query, tá? Depois a gente volta para fazer algumas transformações e vou para a parte legal da história. Então, eu vou aqui, vou só fechar sem aplicar nada. Vou só fechar, ele vai fechar o Power Query. Vai vir aqui para o Power BI, vou esperar um pouquinho. Ele vai tentar recarregar essa tabela, verificando se eu fiz alguma alteração, né? Então ele fica aqui, ó. Existem alterações pendentes. Vou optar para descartar. Você alterou vendas. Pode descartar. E vou vir aqui e vou criar um painel com essas informações que eu tenho sem fazer nenhum tratamento para vocês verem que é possível, né? Essa tabela ela já está bem estruturada. Então, ah, ela basicamente não precisa de muito tratamento. Dá para trabalhar com ela. Então vamos pensar aqui uma coisa, né? Eu tenho um valor de venda e eu tenho aqui informações de país, de produto, né? Aqui no Power BI é basicamente clicar e arrastar, ou então clicar e ele aparece, né? Então vamos supor que você clique aqui e marque o valor de venda. O que é que vai acontecer, né? Eu cliquei e ele já criou um gráfico para mim. Vou ocultar essa aba de filtro. Ele já criou um gráfico aqui para mim. Ele colocou uma barra. Deixa eu diminuir isso daqui também. Ele colocou uma barra e colocou minhas informações de venda, né? Ele fez uma soma. Ele pegou e somou todas aquelas informações que eu tinha linha a linha e deu um total aqui para mim. Ele me criou esse gráfico de coluna aqui. Mas eu posso vir aqui e alterar. Quero colocar um cartão. Então, vou criar um cartão.
Normalmente a gente usa esse cartão aqui como indicador, né? Então, eu tenho aqui o valor de vendas, vou deixar aqui. O que é que eu tenho mais aqui? Quantidade. Eu vou clicar fora, tá? Se eu deixar marcado aqui a minha visualização e clicar aqui em outro, ele vai substituir. Vou clicar aqui em quantidade, por exemplo. Deveria substituir, tá? Quando quiser. Será que ele não está nem deixando? Acho que ele não está nem deixando. Tá. Menos mal. Antigamente ele substituía, tá? Tá. Vou criar outro visual desse. Uma forma prática é você apertar Ctrl C e Ctrl V. Ele já criou outro visual de forma bem simples, ó. E aí eu vou aqui onde tem meus campos, né? Esse card aqui, ele só aceita um campo, uma medida, né? E ela tem que ser no formato que ele consiga mostrar. Porque imagina se eu colocar a marca, vou tirar aqui o valor de vendas, né? Se eu colocar a marca, ele não vai exibir todas as marcas. Ele vai exibir a primeira marca. Tá? No caso, ele pegou aqui o Adventure Works. Mas eu não quero colocar a marca. Eu quero colocar aqui a quantidade. Então, 407 mil. Beleza. O que mais que eu posso colocar? Preço unitário, valor do desconto. Quero saber o desconto total. Mas eu esqueci de clicar e duplicar ali meu arquivo de visual. Eu posso vir aqui, clico aqui no meu card, vou modelando do meu jeitinho, coloco aqui do lado, ó. Beleza. Criei 3 visualizações já dos meus dados, né? Vamos supor aqui agora que eu queira criar alguma coisa baseada no tempo. Eu quero saber o total de vendas no decorrer do tempo. Então eu tenho aqui a data de vendas, vou tirar aqui a seleção, tenho a data de vendas, vou clicar nele. E aí ele já trouxe para mim de novo aquela barra, a barra o gráfico de coluna, né? Vou colocar ele aqui. Esse gráfico de coluna, ele tem informações diferentes lá do card. Aqui no card, ele só pede um campo unitário, certo? Aqui no campo, no gráfico de coluna, ele já pede mais informações, ó. Ele pede aqui no eixo, vou tirar aqui a data. Ele pede o eixo, ele pede uma legenda, valores e dicas de ferramentas. O que é obrigatório? Eu tenho que colocar informação aqui em valores, que são os valores que eu vou mostrar, e eu tenho que dizer um eixo, né? O eixo imagina aquele plano cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y. Basicamente, são esses eixos que ele fala. Então, vou colocar aqui a data da venda. Quando eu clicar, ele já entende, ó, que é no eixo. Normalmente, a gente coloca data no eixo, tá? E eu vou colocar o valor da venda. Ele levou lá para valores, ó. Então, ele já sabe que aquele campo é um campo que vai ser de valores, tá? E ele me trouxe aqui as informações ano a ano das minhas vendas, tá? Perceba que eu não estou fazendo nada demais, só estou clicando nos campos e colocando nos visuais, né? Pelo menos até agora não tem nada avançado. É como se eu fosse uma pessoa iniciante e estou pegando aqui meus dados e estou manipulando. Só isso. Não sei nada de Power BI, só sei clique. Até agora eu só cliquei, não digitei nada. Vou pegar aqui também a quantidade de... Deixa eu ver. Eu quero saber aqui a marca, por marca. Eu tenho essas marcas. Ele já trouxe aqui a tabela. A tabela é outra forma de exibir as informações, né? Ele trouxe aqui a tabela. E eu quero saber o valor de vendas por marca. Só que ele deixou aqui na minha tabela. Eu não quero a tabela. Eu quero usar essas duas informações de marca e valor venda. Eu quero usar isso em um outro gráfico. Vamos supor que eu use, não sei, eu quero pegar esse gráfico de cascata aqui para a gente testar, ver se fica legal. É, a gente, a gente consegue entender, né? Mas a gente não tem aquele ranking, né? A gente não consegue, visualmente aqui a gente consegue entender que a Adventure Works foi a que mais vendeu, chegou num total, mas talvez isso aqui não seja o ideal.
Eu tenho esse outro gráfico aqui, o Tree Map, que ele cria tipo uma árvore, né? Esse aqui é interessante. Eu consigo ver ah, nos quadrados, né? Qual foi a marca que mais vendeu e tal. Vocês lembram que eu falei no começo que o Power BI ele é bem dinâmico? Então, onde eu clicar, ele vai refletir em outro canto. Quando eu clicar aqui, por exemplo, em 2017, ele já refletiu os outros gráficos. Então, isso aqui é interessante, é legal. Mas eu vou mostrar para vocês uma outra forma interessante também que as pessoas gostam de utilizar, tá? Que é usando filtro. Então, vou diminuir aqui um pouquinho. Estou mostrando mais ou menos para vocês a forma que eu organizo os painéis que eu crio no dia a dia, tá? Eu posso aqui selecionar esses 3 cartões. Vou arrastar mais para cá. Tá. Eu quero colocar aqui um filtro de marca. Dentro aqui das minhas visualizações, eu tenho essa segmentação de dados. Quando eu clico nela, ele vai mudar aqui o meu visual, né? E como eu já botei marca, não é obrigatório eu clicar em marca primeiro, tá? Vou fazer de novo. Eu vou querer criar um filtro. Um filtro no Power BI é segmentação de dados. Eu vou segmentar aquelas informações. Então, eu vou clicar aqui em segmentação de dados. Ele criou aqui já o visual para mim, mas não tem nada. Ele manda aqui selecionar. Selecione, não sei se dá para vocês verem. Aqui. Selecione ou arraste um campo para preencher esse visual. Beleza. Inclusive, eu posso até deixar aqui pré-configurado, né, no canto. E aí eu vou selecionar aqui a minha marca para criar esse filtro. Então aqui ele já criou um filtro com todas as marcas que eu tenho possíveis. Então vamos supor que eu queira só ver a marca, não sei, do Contoso. Vou clicar aqui em Contoso. Pronto. Todas as informações que eu tenho aqui são informações do Contoso. Quero ver o Contoso e quero ver o Lituary. Quando eu clico, ele só deixou eu fazer uma seleção, né? A gente vai ver mais para frente que todos esses visuais aqui, eles têm configurações próprias. Então, eu consigo fazer parametrizações, né, digamos assim, nesses visuais. Então, vamos supor o seguinte, nesse filtro aqui, eu quero dar a possibilidade para o meu cliente ou para o usuário selecionar vários campos ao mesmo tempo. Por padrão, ele já vem com esse aqui, ó, seleção múltipla com Ctrl. Então, eu seguro Ctrl e vou clicar aqui no Contoso. Então agora eu já tenho as duas marcas selecionadas. Mas isso aqui não é tão intuitivo para o usuário, né? O usuário quer clicar. Então quando eu desmarco aqui, utilizar a múltipla com Ctrl, seleção múltipla, ele traz o checkbox para cá, ó. E aí deixa o usuário ficar à vontade, né? Sem usar o Ctrl. Então ele consegue clicar aqui e marcar o que ele quiser. Deixa eu ver mais o que, é que a gente pode ver. Eu tenho uma opção aqui de selecionar tudo. Então já aparece aqui todo selecionar tudo, né? Seleção única. Tem algumas informações que eu quero que aquele cliente só selecione uma informação por vez. Então, ele só consegue, mesmo segurando Ctrl, selecionar uma marca. Tá, mas esse filtro aqui não tá legal. Eu quero deixar ele, eu quero colocar uma caixa de texto, porque eu tenho muito aqui, né, para não precisar ficar rolando, ou então não precisar deixar todo aberto assim, por exemplo. Quero deixar ele aqui em cima, ó, eu tenho mais opções de filtro. Então ele tem aqui, ó, selecionar o tipo de segmentação. Quando eu clico, ele me dá algumas opções. Dependendo do tipo de dados, ele muda o que ele mostra aqui, tá? Por exemplo, quando eu vou fazer uma de data, vou mostrar para vocês que ele muda esse tipo de segmentação. Então aqui eu vou colocar, hoje ele está em lista, né? Eu vou colocar aqui suspenso. Quando ele fica suspenso, ele fica
oculto, né? Ele não mostra todos, ele mostra só aquilo que está marcado. Eu vou tirar aqui a seleção única. E aí eu tenho uma borrachinha aqui também para ajudar, ó, limpar essa seleção. Então quando eu limpo, ele fica todos. Vou colocar aqui também uma segmentação de data. Eu cliquei aqui, ele não me trouxe a segmentação, ó, trouxe o gráfico de colunas. Eu vou clicar aqui na segmentação e criar outro filtro. Normalmente eu gosto de elencar por granularidade, né? Quando eu seleciono uma data, eu já filtro todos os meus dados. Quando eu seleciono uma marca, eu também estou filtrando todos os meus dados. Normalmente eu gosto de colocar a data primeiro porque é a primeira coisa que as pessoas vão querer filtrar. Normalmente, eu esqueci de falar, né? Mas normalmente a análise de quem está usando o painel é em Z. Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui. Acho que essa ferramenta aqui deixa eu fazer. Imagine que isso aqui ia ser o painel de leitura, tá? Esquecendo todo o resto. E aí o formato que as pessoas fazem a leitura do painel é nesse sentido aqui, ó. Ela vem, passa a vista aqui, depois ela passa a vista aqui e ela passa a vista aqui. Esse formato de Z nada mais é do que o formato que a gente faz a leitura de um livro, né? Você lê uma linha do começo, vai até o fim, e aí você volta para o início da próxima linha para continuar fazendo a leitura. E assim por diante. Sempre é assim? Não. Tem gente que gosta de ver gráfico do seu jeito, né? Todo mundo tem suas peculiaridades. Isso são só alguns estudos que as pessoas mostram de uma melhor forma de mostrar os gráficos, né? Beleza, eu estou aqui agora na minha segmentação de dados do tipo de data. Percebam aqui que ele criou tipo uma hierarquia, ó. Criou o ano, que é justamente o que tem aqui, ó. Ano, trimestre, mês e dia. Ele colocou aqui, ó. Ano, trimestre, mês e o dia daquele mês, tá? Vamos supor que eu não queira trimestre. Tá? Aqui no Brasil, normalmente as empresas não gostam, não fazem análise por trimestre, né? Então, normalmente a gente vê isso daqui, ano, mês e dia. Normalmente, né? Mas aqui eu não gostei dessa visualização, tá muito trabalhosa de clicar e ir atrás. Aí aqui da mesma forma, eu tenho o tipo. Quando eu clico aqui, ó, eu tenho suspenso e ele deixa daquela mesma forma que ficou do lado, né? Suspenso. Mas aí é que tá. Ele tá assim porque a minha data ela tá hierarquizada. A hierarquizada que eu digo é dessa forma aqui, ó. Isso aqui é hierarquia. Ele colocou um campo só, a data de envio, né? E essa data de envio, ele cria uma hierarquia por padrão. Ele entende o dado e ele faz essa divisão, essa segmentação daquele dado. Então ele pegou e criou uma segmentação de ano, mês e dia. Mas aí eu não quero. Eu quero a data completa do jeito que ela tá, do jeito que ela nasceu lá no meu banco. Quando eu volto para cá, ele acabou com a hierarquia. Então, cada linha da minha base, cada linha de data é um dado que tem aqui agora. Então, eu vou ter terça-feira, dia 10, quarta-feira, dia 11, e assim por diante, tá? Mas aqui também continuou, foi pior do que estava antes, né? De trabalhar. Só que aí ele mostra para mim diferentes formas de mudar essa segmentação. Inclusive, são formas melhores de trabalhar com data. Normalmente eu gosto de utilizar essa daqui, ó, entre, porque ele deixa o usuário mais à vontade para escolher a data que ele quer. Então, essa daqui, ele consegue vir aqui dentro da caixinha de data e selecionar o mês que ele quer, clicar aqui, ou então ele pode arrastar, e aí por diante, tá? Existem também outras formas que são até novas, que deve ter vindo por solicitação lá para a Microsoft, que é essa daqui, ó. São datas relativas, são informações relativas. Elas são um pouquinho mais congeladas, mas elas são interessantes. Imagina aqui que eu tenho uma data relativa e aqui eu consigo fazer algum tipo de análise, alguns tipos de análise, né? Aqui eu tenho a última o quê? Nada, né? Ele trouxe tudo. Então, vou botar aqui a última um mês.
zero informação, porque ele está pegando aqui do dia 21/8 a 20/9. Então eu não tenho informação nesse período. Por isso que ela não é tão, ela é interessante às vezes, né? Ela deixa a desejar um pouco, porque essa nossa base aqui não tem essa informação. Mas se eu botar aqui este e colocar este ano, aí também não tem. Se eu colocar nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, né? Que aí a gente vai lá para 2006, né? E aí ele consegue trazer. Então, ela é um pouquinho limitada. O interessante mesmo é você utilizar essa que está aqui entre, ou então usar aquela lista suspensa, né? Eu gosto de utilizar aquela com hierarquia também. Mesmo dando trabalho para a pessoa que utiliza, mas dependendo do painel que você esteja vendendo ou esteja fazendo para a pessoa, é interessante também, tá? Mas vamos deixar aqui, essa aqui tá entre. Beleza? Então aqui vocês viram que eu não digitei nada, eu não usei DAX, eu não usei N, eu não usei nenhuma transformação no Power Query e eu só importei minha base e usei os dados com os meus visuais. Não fiz nada. Basicamente não fiz nada. Então aqui eu já tenho informação para vender lá para minha diretoria, por exemplo. Ah, o que é que eu posso colocar mais aqui ainda, né? Eu vou diminuir isso daqui para mostrar para vocês. Ah, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. Quando eu crio um gráfico, deixa eu ocultar aqui tudo. Quando eu crio um gráfico, ele me dá algumas opções aqui em cima, certo? Essas opções, elas me propiciam uma navegação na minha informação. Como aqui no meu gráfico de valor de vendas por ano, né? Eu tenho só informações de venda no período, naquele período, eu consigo navegar. Mas aqui eu tenho um ano, trimestre, mês e dia. Só que ele está me mostrando aqui só ano. Eu não sei o que aconteceu nos meses daquele ano. Aqui em cima, ele tem as ferramentas de drill down, tá? Que é justamente, drill eu acho que, se eu não me engano, é escavar, né? Então é onde a gente vai perfurar aquela informação, onde a gente vai na granularidade, né? Digamos assim. A gente vai sair daquela granularidade mais alta, que é o ano, para mais baixa, que é o dia. Então, se eu clicar aqui nesse do garfinho junto, ó, ele vai expandir todos os campos um nível abaixo na hierarquia. Quando ele expande, ele vai continuar trazendo meu ano, certo? Ó, ele expandiu. Então ele trouxe aqui, esse primeiro, vou falar também, né? Esse primeiro ícone que eu estou clicando aqui, ele é o modo de foco, ele serve para você deixar em modo de foco mesmo, né? Quero ver só esse gráfico. E aí aqui ele está trazendo para mim, ele entrou na hierarquia, né? Ano, trimestre. Então eu tenho aqui ano 2017, tem os trimestres. Se eu clicar de novo, ele vai mostrar os meses. Então agora tem um ano, trimestre e mês. Se eu mostrar de novo, agora eu tenho até o dia. Então todas as informações. Como não coube na tela, porque eu tenho dia a dia, né? Granularidade está pequena. Ele colocou um scroll aqui, né? Um deslizador, uma barra de rolagem. E aí eu tenho todas as informações da minha base, dia a dia, mês a mês. Vamos supor que eu não queira por trimestre. Então, se eu tirar o trimestre daqui, ele já limpa para mim. Então, agora eu tenho um ano, mês e dia. Mas analisar ano, mês, dia é uma coisa bem, vamos dizer, trivial, né? Porque às vezes você quer fazer isso daqui vamos supor que você tem uma equipe de vendas, voltando para vendas de novo, né? Tá ficando até repetitivo. Mas vamos supor que você tem a equipe de vendas. E lá no dia 5 de julho, você fez uma campanha de vendas. Você promoveu aquele produto no centro da cidade, colocou panfleto, colocou carro de som, colocou vendedor na rua. E aí você quer ver se aquilo dali surtiu efeito, né? Então você vai fazer uma análise dia a dia.
E aqui a gente pode ver que o dia 5 ele teve realmente um pico nas vendas, né? E você viu que aquilo ali realmente surtiu efeito, né? A forma mais prática de você ter essa informação é essa. Ninguém, vendedor na rua, vai conseguir te dar essa informação? Vai. Mas você não vai ter aquela informação do todo, né? Aqui, bom, cabe análise para tudo, né? Vai depender, claro, do que você deseja saber daquilo. Tá, vou voltar aqui. Aqui em cima eu consigo subir os níveis. Então vou clicar aqui em fazer o drill up, né? Drill, vou cavar para cima. Estou cavando para cima, estou em ano, mês. Normalmente isso aqui é interessante de se ver, porque eu posso comparar aqui, ó, janeiro de 2017. O pessoal normalmente faz essa análise, tá? De do mês do ano passado com o mês do ano atual. Isso para fazer, para saber ciclos, né? Porque o mercado ele é formado de ciclos, tudo é ciclo, né? Então você tem o mês de janeiro comparado com o mês de janeiro. Então dá para ver aqui, de uma forma bem ruim de se ver, né? Que o meu mês de janeiro do ano de 2017 vendeu menos que o meu ano de 2018. De uma forma bem visível aqui, eu vejo que a barrinha está menor, né? Vamos supor que você queira ver só aquele mês de janeiro de 2018. Eu tenho aqui esse outro botão que é o que ele faz o drill down, mas ele faz o drill down selecionado. Então, quando eu clico aqui, ele marca, né? Ele diz que está marcado para mim. Ele é um modo de análise ativo. E quando eu clico dentro do meu gráfico, né, do meu dado, ele vai entrar só lá dentro daquela informação, 2018 de janeiro. Vou clicar aqui, ó. Beleza. Essas informações aqui são só daquele mês. Eu estou fazendo uma análise, estou usando aqui como se eu fosse o cliente ou então o analista de negócios que está precisando ver só aquele mês, tá? Beleza. Vamos voltar aqui. Vou desmarcar, vou voltar, vou subir até meu último nível. Existe outra forma de descer o nível, sem ser esse daqui que ele expande, que é esse garfinho aqui para baixo, né? Ele tem uma hierarquiazinha, que é descer a hierarquia sem expandir. Então aqui eu tenho os anos, certo? Anos ficou feio, mas eu tenho esse período aqui de data. Vou clicar aqui na próxima hierarquia. Quando eu fiz isso, ele desceu em todos aqueles anos para a hierarquia de mês. Então, eu não sei se esse mês de janeiro aqui é o mês de 2017 ou 2018, tá? Ele não especificou. Ele somou aqueles 2 anos e juntou no mês de janeiro. E ele fez isso para todos os meses. Então aqui, o interessante disso aqui é saber qual é aquele mês que sempre tem um valor alto de vendas, né? Por exemplo, para a nossa análise aqui. E vou voltando aqui. Nós temos 15 minutos, né? Como é teu nome? Oi, é Beatriz. Beatriz. Nós temos 15 minutos. Eu vou mostrar aqui mais algumas coisas para vocês, tá? Mais simples aqui. E aí na próxima aula a gente vai tender a fazer algumas transformações lá no Power Query e trabalhar com algumas funções DAX. Sempre vai ser em cima desse modelo aqui que a gente está vendo hoje, tá? A intenção é criar algo real, mãos à obra aqui. Vocês veem que eu não estou com nenhum material, né? Eu estou fazendo aqui o que está vindo na cabeça. Inclusive, se vocês quiserem dar ideia ou estão tendo alguma dúvida, estão acompanhando aí lentamente, vocês podem perguntar, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu falar aqui só, eu tenho só mais duas informações nesses 15 minutos. Tem como colocar o tema escuro no Power BI? Tem. Se der para falar hoje, eu ainda falo, tá? Senão eu falo na próxima aula. Mas é simples. Bom, eu quero falar aqui mais duas coisas importantes. Vocês veem que essas minhas duas visualizações aqui, elas não têm informação nenhuma, né?
Ela aparece essas informações de venda quando eu coloco o meu mouse em cima. O nome dessa caixinha que aparece é dica de ferramenta, tá? Essa dica de ferramenta aqui, ó. Então vamos supor o seguinte, tá? Só usando essa dica de ferramenta aqui. Eu quero colocar aqui no meu valor de venda por marca, eu quero colocar o continente. Eu tenho um continente, tenho um continente. Vou colocar aqui em dica de ferramenta. A princípio não aconteceu nada. Nada mesmo. Não mudou nada na minha vida. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele já aparece ali, ó. Primeiro continente, Ásia. Então é o continente que mais me deu venda foi a Ásia. Beleza. Mas eu quero colocar minhas informações de venda aqui visível, né? Para a pessoa não utilizar o mouse. Vamos supor que esse painel fique numa televisão lá para todo mundo ver. Todos os gráficos, na verdade tudo no Power BI, né? Não tem nenhum gráfico selecionado, ele tem esse rolinho aqui, ó. Que é o rolinho de formato, é o pincel, né? É onde eu vou pincelar e fazer as perfumarias, né? Aquelas coisas bonitinhas dentro do meu gráfico. Então eu vou selecionar aqui ele. Já apareceu aqui meus campos, né? Vou aqui no rolinho e vou habilitar aqui para ele o rótulo de dados. Não sei se ele explica. Ó, ele explica aqui quando eu deixo em cima. Exibe a opção de rótulo de dados. Vou ativar. Quando eu ativo, ele já mostra aqui, ó. Não sei se está legal para vocês verem. Deixa eu colocar o foco. Ele já mostra aqui, ó. Mas aí, eu lembro no começo, quando eu fazia esses gráficos, o pessoal reclamava dessas milhares aqui, ó. O pessoal queria ver o número completo, né? Quando eu expando aqui rótulo de dados, eu consigo mexer em algumas coisas. Por exemplo, exibir unidades, está automático. Não quero exibir unidades, eu quero nenhum. Legal. Agora eu tenho um número completo. Ah, mas está muito pequeno. Tamanho de texto. Vou botar aqui um 14. Ah, agora está legal. Vamos colocar casas decimais. Ah, casas decimais não me importa muito. Então, vou botar um zero aqui. Para deixar meu número mais limpo, né? Beleza. Cor branca, tá legal. Cor branca tá legal. Beleza. Então, eu já dei outro efeito aqui, ó, no meu gráfico de marca, né? Nesse outro gráfico aqui do valor de venda, mesma coisa. Vou vir aqui em visualização, no rolinho, rótulo de dados. Todos têm rótulo de dados, tá? E por incrível que pareça, ele vem desmarcado. Não sei porquê. Mas, vou botar aqui nenhum. Então, ficou até um número feio, né? Posição, ultrapassar. Vou botar aqui um maior, botar um 14 também. Mas está muito feio esse número, né? Não estou fazendo nada demais, tá? Eu vou formatar esse valor da venda. Vou clicar aqui no valor de venda. E aí, quando eu clico no valor, além de eu poder fazer alguma edição nele, ele é como se ele fosse aqui para esse outro canvas, né? O de mostrar os dados. Então, o que eu consigo fazer por aqui, nesse outro, não é o Power Query, tá? É esse setor aqui mais embaixo de dados. Eu consigo fazer aqui selecionando o meu campo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar vírgula nele, para ficar um número bonitinho. Tudo que a gente faz no Power BI é forma visual. Então, querendo ou não, um pouquinho de perfumaria ajuda o usuário a ler o gráfico, né? Não fica aquela coisa, assim, amadora, jogada, mal acabada, né? É interessante sempre a gente prezar por fazer alguma coisa bonitinha, né? Porque a gente está apresentando os dados e essa coisa bonitinha vai mostrar ideias para as pessoas. Beleza. Eu ainda tenho mais 9 minutos. Eu quero fazer ainda um gráfico Quero mostrar um mapa. Eu vi que eu tenho informação aqui de continente, né? Estado, cidade. Eu tenho aqui um mapa, ó. Esse globozinho. Vou clicar nele. Minha voz está acabando. Vamos lá. Cliquei ali no mapa. E aí nesse mapa eu quero ver a quantidade de vendas.
Vou abrir aqui a visualização, tá? O que é que ele pede. Quantidade de vendas e eu quero a localização. Então, cadê o meu continente, né? Imagine que o continente é a minha, comparando com data, né, em granularidade, eu vou fazer a analogia do continente ser o meu ano. Ele é aquele todo, né? Deixa eu ampliar aqui meu mapa. Beleza. Então, a gente está trabalhando aqui em 3 continentes as nossas vendas. América do Norte, Europa e Ásia, né? Continente asiático. Eu tenho aqui também o país. Da mesma forma como a data, se eu clicar aqui, ele vai lá para debaixo do continente. Ó. Não foi. Não foi. Mas ele foi para a legenda. Mas eu quero ele aqui debaixo do continente. Certo? E além do país, eu quero colocar o estado. E além do estado, eu tenho uma cidade também. Olha que legal. Beleza. É isso que eu tenho. Deixa eu ver se é interessante colocar a marca aqui. Vamos colocar a marca. Não, fica feio. Vou fazer só isso aqui mesmo, tá? E aí, o que é interessante? Vocês lembram que a gente falou de drill down, né? De entrar mais nos dados. Da mesma forma como a gente fez na data, a gente pode fazer aqui também. A gente montou essa hierarquia aqui e a gente consegue descer nas informações dela também. Aqui só está mostrando o continente. Eu vou descer aqui, ó, no expandir campos, né? Então, a gente vai para país, agora a gente vai para estado e agora a gente foi para cidade. Então, vejam a granularidade que a gente está fazendo, né? E o tamanho dessa bolinha aqui, ela é correspondente à quantidade de vendas. Então, o tamanho, o valor de vendas, ó, ele veio aqui para o tamanho. E além disso, ele mostra aqui a nossa caixinha de dica de ferramenta, né? Eu consigo mexer nisso? Consigo. Aqui no gráfico de mapa, eu tenho a bolha. Tem um rótulo da categoria, ó, que ele vai mostrar ali mas fica poluído. Ó. Nesse gráfico aqui, não é interessante colocar. Então, vou tirar. Eu tenho uma bolha. A bolha é interessante. A bolha eu posso mexer aqui, deixar um pouquinho maior, por exemplo. E aí, se a pessoa filtrar lá o gráfico da Europa, ela consegue ver aqui de forma mais visível, né? Mas aí ficou grande demais, ficou um em cima do outro. Aqui já fica legal. Mas ainda continuo misturando aqui, né? O Berlim com Hamburgo. Hamburgo. Ah, beleza. Isso vocês viram que eu desci por aqui, né? Já acabando o tempo, falta 6 minutos. Se eu descer, eu vou subir tudo novamente. Se eu descer por essa outra forma aqui, sem utilizar a hierarquia, o que vai acontecer? Ele agora vai descer só para, vamos voltar aqui, só para país. Vou descer novamente. Ele vai descer aqui para estado. E eu vou descer novamente, ele vai para cidade. Só que aí eu já tenho um problema. Ele foi para a cidade, ainda não. Está no estado, foi para a cidade. Só que aqui ele está me dando um problema. Ele apareceu umas bolinhas aqui na América do Sul. Vitória e Boulogne-sur-Mer. Isso aqui deve ser francês, né? Mas vamos lá. Eu não tenho América do Sul lá na minha base. O que é que aconteceu aqui, né? Por que que deu errado? Quando eu desci por aqui, sem expandir, ele não está trazendo a informação da hierarquia acima. Ele está simplesmente pulando para a hierarquia abaixo e somando aqueles dados. Tanto que eu vou colocar o meu mouse aqui em cima de uma bolinha, ele só está trazendo ó, Atenas e o valor de vendas. Não sei se vocês lembram, deixa eu fazer aqui novamente. Vou descer todas as hierarquias. Quando eu coloco o mouse em cima, descendo aqui pelo garfinho, né? Pelo expandir, ele me mostra todas as informações. Ó. Europa, Grécia, Central Grécia e Atenas. Então, dessa forma, o mapa do Power BI ele não se perde. Tá? Existem outras formas de fazer isso quando eu não tenho hierarquia, mas a forma correta de descer no gráfico de mapa é essa. Tá? Bom, eu vou finalizar aqui com vocês. Na próxima aula, a gente vai para aquela parte da transformação lá no Power Pivot. Vou mostrar mais algumas perfumarias aqui para vocês,
interessante saber essas perfumarias, porque isso aqui acaba tendo um teor artístico, né? Você está fazendo uma arte aqui, um painel é uma arte. E aí é interessante saber essa questão de manuseio dos dados, tá? Na próxima aula a gente vai trabalhar isso, beleza? Espero que tenham gostado. Beatriz vai finalizar? Tu tá no mudo. Pronto, gente. Eu já enviei aqui o link para a presença de vocês e muito obrigada de novo, Bruno. Tá sendo incrível. E nos vemos amanhã, né? No segundo dia. Esse primeiro dia já foi bem completo. Estou bem animada. Espero que Que vocês massa. tenham também vários comentários positivos aqui no chat. E é isso. Boa noite para Show de todo mundo bola. e nos vemos amanhã. Eu peço mais uma coisa para vocês. Se vocês acharem interessante, né? Que é interessante, tentem replicar ou baixar o Power BI e tentar trabalhar alguma informação que vocês tenham, né? Eu vou enviar a base de dados, eu já coloquei aqui no Drive, vou passar para a Beatriz, tá? E aí ela compartilha com vocês, tá bom? Certo. Show de bola. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite.